Bem-vindo à sua aula mais importante, uma das mais importantes, né? Que é sobre a sua principal ferramenta, o lápis de cor. É aqui que eu vou te contar quais são os lápis, a diferença entre os lápis, quando você vai escolher um ou outro usando a superfície de poliéster. Eu vou abrir aqui para você. Vamos lá. Primeiro, eu preciso te dizer que os lápis de cores, eles possuem características físicas e químicas diferentes, tá? Quais são as características físicas? A espessura da mina, tá escrito aqui errado. Mina é isso aqui, ó. Dentro de um lápis de cor tem o que pigmenta. Essa parte que pigmenta do lápis, a gente chama ela de mina, ok? Isso aqui é mina. Então, a espessura da mina vai definir também a espessura do próprio lápis. A gente tem lápis de cor com espessuras diferentes. Ó, vou pegar aqui. Você consegue ver? Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Aqui, ó. 3 lápis de cores com 3 tipos de textura, de tamanhos de minas foca, tá? 3 tamanhos de minas diferentes. Isso vai influenciar na espessura do lápis, tá? Eu vou depois virar a câmera aqui para mostrar os lápis de cores para vocês, todos eles, todos os que eu utilizo. Mas é só para você compreender. Então, aqui a gente tem as espessuras do lápis de cor. Vamos voltar para cá. Tá? Dureza da mina. O que seria essa dureza da mina? A dureza da mina é literalmente o quão dura ela é. E essa dureza da mina, ela não está ligada é mais duro, pigmenta menos. Não. A gente tem lápis macios, a gente tem lápis mais duros. Isso está ligado ao tipo de dureza mesmo da mina e o que você vai conseguir fazer com ela, tá? Eu vou falar isso mais para baixo um pouquinho. Lápis mais finos e duros, como os da linha Studio, da Derwent, até mesmo do Polychromos, que é um dos lápis mais duros, né, e que com boa pigmentação, eles normalmente são usados para fazer detalhes. A gente vai buscar eles para fazer detalhes. Lápis mais macios, com a mina mais macia, a gente vai utilizar eles para cobertura, tá certo? E nós temos aqui o revestimento. Eu vou falar de revestimento, que é uma parte muito importante, que não são todos os lápis, os lápis que têm esse revestimento dele aqui, a madeira, tem uma característica muito importante, que é esse revestimento aqui embaixo, aqui atrás, ó. Tá? Que é o da mina ser fechada aqui. Por quê? Conforme vai entrando o ar e oxidando, ele solta a mina aqui por dentro e a mina descola, tornando o lápis inutilizável. Apesar de que nós temos ferramentas que chama-se porta-mina, que se acontecer da mina soltar, ou se você está usando o grafite mina, tá? Existe o grafite vende só em mina e lápis de cor também que você compra só a mina, você pode usar o porta-mina. Mas essa característica dos lápis de cores, de ter um revestimento, tá? É importante, até mesmo para o lápis que fica caindo o tempo todo, aí a gente tem que ter essa mina, porque ele pelo menos segura o quebradiço, tá? Enfim, não deixem seus lápis cair, mas se acontecer, faz parte. Não tem muito o que fazer. E em relação à característica química do lápis de cor. Alguns lápis, todos eles são formados por uma composição, né, uma mistura de cera e óleo. Alguns com mais cera, outros com mais óleo. E o que isso define? A base de óleo, normalmente, eles são mais sequinhos, tá? E os bases de cera, normalmente, eles são mais grumentos, digamos assim. Se você pegar um lápis mais à base de óleo, ele tende a ser um lápis um pouco mais seco na pintura. Normalmente são os lápis com aminas mais dura, tá? Mas isso não quer dizer que eles vão pigmentar mais ou menos. E a gente também tem os lápis à base de goma, que são os lápis aquareláveis. É um tipo de substância aí que eles chamam de goma, que ela é permeável, né? Ela
reage à água e fica líquida, tá? Isso não acontece nem com cera e nem com o lápis de cor à base de óleo. Mas todos eles têm um pouquinho de cera ou um pouquinho de óleo na sua composição, ok? E, Paty, por que é importante eu saber disso? Porque isso vai definir quando você vai usar determinadas técnicas, você vai precisar de lápis mais oleosos, determinadas técnicas você vai precisar de lápis mais cerosos. E determinadas técnicas você não pode ter lápis cerosos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, ok? Mas guarda essa informação que eles têm tanto a composição química de mais cera ou mais óleo. O de goma a gente praticamente não usa. Digo praticamente, porque existe um lápis que eu vou mostrar, vou falar dele aqui para você, mas que eu não utilizo ele como lápis de cor, a principal ferramenta. Eu utilizo ele como ferramenta auxiliar. E a gente vai falar bastante dele lá na aula de ferramentas, tá? Que aí eu vou mostrar para você como é que funciona o lápis à base de goma, o aquarelável. Ok? Então vamos lá falar agora sobre a diferença entre os lápis escolares e profissionais. Paty, tem diferença? Tem. Tem diferença, sim. Tá? A gente tem pontos positivos e pontos negativos em ambas as partes, tanto do profissional quanto do escolar. Não uso de cara, eu já digo para você que eu não uso lápis escolar mais. Eu usava quando eu comecei pintando livros de colorir. Comecei com os Faber-Castell, Ecolapis, os aquareláveis da Faber, que são maravilhosos. Depois tem o Staedtler, depois tem os lápis da Atriz, Good Vibes, Super Soft, enfim. Vários lápis escolares que funcionam com poliéster, funcionam. Você pode usar seus lápis escolares, mas a qualidade do lápis profissional e do lápis escolar é incomparável. E aí entra aquela característica também que é extremamente importante. Para mim, eu tenho esclerose múltipla e tenho a metade do meu corpo, né, do meu lado direito do corpo é mais fraco que o esquerdo. Então, eu não consigo pintar durante muito tempo. E aí, somando ao lápis de cor escolar, que pigmenta menos, e você às vezes precisa de um pouco mais de tempo pintando do que o lápis profissional, isso para mim é um dificultador. Então, eu procuro usar, né? Busco as facilidades. Então, se você tem aí problema de ler, né? Algum problema que te doa a mão, eu te aconselho a buscar os lápis profissionais, tá? Mas vamos falar dos pontos positivos dos lápis profissionais e dos pontos positivos do lápis escolar. O positivo do lápis escolar é que eles são mais baratos. E os lápis profissionais seriam mais caros. Só, tá? Eu não vejo o porquê do lápis profissional, do lápis escolar ter pontos positivos a mais que o do escolar, do que o profissional. Não tem. Os lápis escolares, eles não pigmentam tão bem, não soltam tanto pigmento quanto os profissionais, mas tem os melhores dos escolares, tá? Fica a dica aqui que dos escolares, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui marca dos escolares que eu aconselho a utilizar. Não, eu vou colocar quando eu for falar dos lápis. Peraí, já vou falar isso para você. Os pontos negativos dos lápis profissionais é o preço, né? São lápis caros, bem mais caros. Uma caixa da Polychromos, por exemplo, você compra a 1.000 e poucos reais. Essa caixa, eu não vou pegar aqui não, porque eu vou derrubar tudo, mas é a caixa, a lata do lápis Polychromos. Quando eu for mostrar os lápis, eu mostro a lata. Ele custa uma faixa de 1.000 e poucos reais, 2.000 reais. Luminâncias, 4.000 reais. Pablo, 4.000 reais. Então, são lápis muito caros. Claro, você não precisa comprar as latas. Você não precisa comprar, fica a dica aí. Quando você está começando, você vai para o lápis profissional, você não compra ele de cara fechado. A não ser que você realmente trabalhe com isso, que aí compensa. Caso você não trabalhe com isso, você vai comprando seus lápis aos poucos. Eles são vendidos diferentemente dos escolares. Os escolares, eles não vendem separado. É aquilo ali, é a caixa completa, tá?
Já os profissionais, eles vendem avulso, então é um ponto positivo aí dos profissionais, que é você comprar eles de forma avulsa. Então, você pode, todo mês, comprando um pouquinho, comprar as principais cores e comprando aos poucos, sem pressa, tá certo? Ponto negativo do escolar é que ele não vende também avulso, de forma avulsa, tá? Em relação ao custo-benefício, os lápis escolares, apesar de serem mais baratos, eles pigmentam menos e duram menos. Uma outra questão aí é a questão do Light Fast. Eu vou até colocar aqui para você. Meu cachorro está batendo na porta. Ó, o que é esse Light Fast aqui? O Light Fast é a quantidade de luz que aquele pigmento aguenta, tolera, para não desbotar, digamos assim. Foi feito um teste, e aí esse teste você coloca como se fosse o sol do deserto, né? É um ISO aí que eles fazem, você coloca o sol do deserto, e aí o pigmento, quanto tempo esse pigmento vai durar sem desbotar? Em quantidades aí de anos, a gente tem os lápis profissionais que duram 30, 60, 100 anos, né, em condições adequadas. Já os lápis de cores escolares, eles não vão durar tanto tempo. Tem lápis de cor que dura uma semana, juro. Tem lápis de cor, esses que não tem marcas definidas e tudo mais, você pinta hoje, amanhã ele já está desbotado, tá? Os lápis da Faber-Castell duram um pouquinho mais de tempo, esses lápis mais escolares que têm mais nome, Faber-Castell, Tris, eles duram mais tempo, mas vai demorar bastante tempo. Não, rapidamente eles vão ficar desbotados, vão pegando, vão perdendo a cor, e aí você vai perder o seu trabalho, tá? Não tem como, eles desbotam mesmo. Esse aí é o principal ponto negativo, inclusive, dos lápis escolares. Eles não têm durabilidade, tá? Bom, Paty, então os lápis de cores profissionais, todos eles são Light Fast? Não. Nem todos eles são Light Fast. E tem uns que são mais ou menos Light Fast. Eu vou falar, quando eu for falar de cada um deles agora, lá embaixo, as marcas, eu vou falar para vocês quais são mais, né, e quais são menos. Ok? Então, o custo-benefício, se você for parar para colocar, para pensar na ponta do lápis, sai mais barato você comprar um lápis profissional para trabalhar ou para pintar mesmo, porque ele vai durar muito mais, tratando da superfície de poliéster. Se você comprar, por exemplo, os policromos que a gente mais utiliza, você vai usar eles por muito, 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 muito tempo. Muito tempo. Eu tenho um lápis aqui há 3 anos e eu uso ele muito. E agora está começando a ficar menor, né? Como o caso de Burnt Sienna, que é um lápis que vocês vão ver, a gente está sempre usando. Porque a superfície de poliéster, você gasta menos material. Então, você acaba conseguindo ter seus lápis profissionais. Então, o lápis escolar, nesse ponto, ele vai ser um passatempo para você temporário. Aos pouquinhos, você vai comprando seus lápis, seus materiais profissionais, que eu tenho certeza que você vai ter um custo-benefício melhor para você, tá? Mas você não precisa comprar eles de uma vez, você pode ir comprando ele aos poucos, tá certo? Vamos falar em relação às marcas? Ó, a gente tem as principais, tá? Que é a marca Faber-Castell, Caran d'Ache e a Derwent. Esses aí são os profissionais, né? As marcas dos profissionais. Vou até colocar aqui, ó. Profissionais. Tá? São esses aqui. Tá certo? E aí, Paty, esses profissionais, qual a diferença deles? Qual é a marca? Como é que eu faço? Vamos falar de cada um deles agora. A pessoa tem toque, ó. Pronto. Então, agora vamos falar dos lápis profissionais, né? Quais são? Vou te deixar aí alinhada com os lápis que eu utilizo, por que que eu utilizo cada um deles e quando você vai utilizar. E aí eu vou falar também dos quais que você poderia comparar, né, com os escolares, ok?
Faber-Castell. Faber-Castell é o lápis que eu mais utilizo, que é o Polychromos, tá? Esse é o lápis que eu mais utilizo. Por que que eu mais utilizo o Polychromos? Ele é mais, eu vou colocar até aqui para você, ó. Ele é mais seco, pigmenta muito. Opa, vou botar aqui primeiro, né? Ele é a base de óleo, pigmenta com facilidade. Ele é excelente para cobertura no poliéster. Não só no poliéster, tá? Mas ele é excelente para cobertura. Esse é o lápis de cor que eu, sem dúvida, mais utilizo. Se eu disser para você qual que você deve começar, é o Polychromos, tá? Paty, qual que eu preciso comprar primeiro? Qual que eu preciso, não. Qual que eu deveria, né? Se eu quiser comprar primeiro. Vai pelo Polychromos, tá? Ele é mais barato de todos eles. Ele é o mais barato. Vou botar aqui melhor custo-benefício, que é mais bonito, né? Melhor custo-benefício, tá? Ele é o que tem o melhor custo-benefício e é fácil de encontrar. Bem fácil. Qualquer papelaria você consegue. Inclusive, vocês têm aí desconto na Pérgamo, desconto na papelaria Botafogo para comprar lápis de cor. Tá certo? Segundo seria o Carandache. E aí, da Carandache, a gente tem três linhas, tá? A gente tem a linha dos Luminances, da Pablo e do Museu. O Luminance, todos eles, o Luminance e o Pablo são a base de óleo, tá? Eu vou falar do Luminance primeiro. Ui, meu Deus, não é isso que eu queria fazer. O Luminance, ele é também a base de óleo, um pouco mais cremoso. Vou botar que ele é mais cremoso, tá? Ele não é tão seco, ele é um pouco mais cremoso. Ele tem excelente também cobertura, cobre muito bem. Mas tem uma coisinha aí dele. Ele, para cobertura, eu ainda prefiro policromos. Só que tem alguns lápis, algumas cores que eu só vou encontrar no Luminance. Como é o caso do Buff Titanium, do Brown Ochre 10%, que são cores, são pigmentos que você só encontra ali nessa marca do Luminance, tá? Então, ele tem cores únicas, né? São cores únicas, são cores que você só encontra ali, cores que você só encontra nessa marca, ok? E aí eu vou citar alguns exemplos para você aqui, que é o Buff Titanium. Vocês no final vão ter uma lista, tá? Vocês podem baixar a lista dos principais lápis. E eu coloco todos os percentuais. Aí eu vou deixar aqui, ó, para você, são todos os percentuais. Então, por exemplo, Buff Titanium não é um percentual, mas você encontra ali. Mas Brown Ochre, você tem Brown Ochre, você tem o Brown Ochre 10% e você tem o Brown Ochre 50%. São as diluições das cores, tá? Você só vai encontrar nessa marca de lápis. Paty, então ele é bom para fazer cobertura e ele é bom para ele tem essas diluições de cores. Sim. Você pode usar tanto o policromos quanto o luminance para fazer cobertura, porque eles são a base de óleo. O luminance ele também é a base de óleo, tá? Ele tem uma mistura um pouco mais encerada, digamos assim, porque ele é um pouquinho mais cremoso, mas ainda assim a mina é dura o suficiente. Você consegue fazer detalhes com ele. Lembra que eu falei lá sobre a mina nas características físicas, que a mina dura te permite fazer mais detalhes, tá? Essa é a vantagem de você ter a mina dura. E quanto mais dura e mais fina, mais detalhes você consegue fazer, ok? E o luminance, ele é ele é mais grosso, a mina mais grossa do que o policromos e menos dura do que o policromos. Por isso que o policromos, ele é excelente, eu vou colocar aqui, ó, que o policromos é excelente para detalhes. Então, todos aqueles detalhes, principalmente nos olhos, a gente vai fazer com policromos.
Quando a gente for falar de técnica, né, a gente vai usar o Polychromos para fazer técnicas de pelagem, porque ele te permite algumas técnicas mais precisas pela dureza da mina e pela também espessura dela, tá? Isso vai acabar te permitindo fazer mais detalhes. Mas você consegue também fazer com luminância. O que você não consegue fazer com luminância, você faz com o Pablo. O Pablo eu uso pouco, tá? Eu uso bem pouco. E eu uso quando eu preciso de detalhes, porque tem uma mina mais fininha, ele consegue fazer mais detalhes e com algumas cores específicas. Não é um lápis específicas. Está sem um acento aqui, mas se entender. Específico. Eita, meu Deus. Específicas. Não é um lápis que eu utilizo muito com poliéster. O Pablo, eu tenho ele, eu uso ele, mas muito pouco no poliéster. Então, esse um lápis que eu falo para você, não precisa se preocupar com ele agora, que se eu for usar, vai ser uma cor ou outra e você pode substituir, tá? Eu uso mais o Pablo em outra superfície, que é chamada pastel mate, que aí ele é excelente, tá? Mas aqui no poliéster, os principais aí da marca Carandache é o Luminance e o Museum, eu só uso um único lápis. Por quê? O Museum, que é o White, tá? Vou botar aqui de cara para você que ele é uma ferramenta. Ferramenta não, né? Ferramenta. Mas como assim uma ferramenta? O lápis de cor White da Museum é a linha aquarelável da Carandache. O lápis de cor, esse lápis de cor, ele tem uma transparência, esse branco, que é incrível. Então, para fazer olhos, por exemplo, né, quando você estiver pigmentando os olhos, você estiver fazendo aquele reflexo branco, alguns olhos têm um reflexo, não é branco, branco cru. Ele é um acinzentado leitoso, meio esbranquiçado. E o Museum, ele é simplesmente perfeito para fazer isso. Não só no olho, mas como nas trufas também, tá? Em superfícies brilhosas, digamos assim, partes brilhosas, o Museum é maravilhoso para fazer isso. Então, ele acaba sendo utilizado como uma ferramenta. E eu só uso esse lápis, o White, tá? E ele é mais caro de todos, digamos assim, que eu acho que custa 40 e poucos reais, R$ 45 o Museum. Mas é uma ferramenta que você vai comprar uma vez só e você vai ficar com ele durante muito, 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 muito tempo. Então, compensa aí. Ele tem essa característica e é fantástica. Você consegue fazer com outros lápis? Consegue. Branco, né? Mas não igual ao Museum. Por quê? Porque a textura da mina dele, a cremosidade da mina dele é simplesmente perfeita para o poliéster. Pode tentar com outros lápis? Pode. Mas o que você consegue fazer com o Museum é incrível, tá? No poliéster. Nas outras superfícies também, mas no poliéster ele cai muito bem, ok? É, por último, a gente tem aqui a marca linha da Derwent. A linha da Derwent, a gente tem os lápis da Lightfast. Eu também uso pouco. Cai aqui, ó. Também vou botar aqui, ó, que eu uso menos. Não uso pouco, eu uso menos. Cores específicas, tá? Ele também é um lápis seco, um pouco mais seco do que o Luminance, ok? Não gosto dele muito para cobertura. Mas ele tem algumas cores específicas, como Mars Black, como Denim, algumas cores púrpuras. Ele tem umas cores muito interessantes. Aí eu pego algumas cores específicas dele, tá? Não são todas. Mas é um excelente lápis. E, obviamente, todos eles são light fast, ok? Os drawings, a gente tem aqui o preto mais preto. Vou botar aqui Ivory Black. O preto mais preto. Se você quer pigmentar uma parte bem preta, bem escura, você vai usar o Ivory Black. Não é um lápis caro, tá? Mas é um lápis extremamente ceroso.
ele é muito, muito, muito ceroso. Parece um giz de cera. Então, eu uso muito pouco. E quando eu vou usar, eu vou usar ele na superfície das camadas, ou seja, nas últimas camadas, tá? Uso nas últimas camadas mais superficiais. Ok? Quando você vai usar o Luminance, Pablo, o Polychromos, eu falei que é excelente para cobertura, tá? Então, aqui a gente vai usar o Polychromos. Eu vou colocar essa informação aqui para você gravar isso para você. Que você vai usar o Polychromos nas primeiras camadas. O Luminance você também pode usar nas primeiras camadas. Ok? Já o Pablo, você vai usar, não usa nas primeiras camadas. O Pablo você vai utilizar, quando eu utilizo, é mais superficial, é por algum detalhezinho que eu queira fazer, tá? Mas nunca nas primeiras camadas. Por quê? Porque a técnica que a gente usa de subtração, principalmente a técnica que a gente vai usar de subtração, ela não, ela demanda aí você tirar e colocar o pigmento. E se você precisar usar a borracha, esses lápis mais encerados, como Pablo, como Light Fast, não é que eles sejam a base de cera, é que eles são um pouco mais grudentos, digamos assim. Então, Pablo, Light Fast, a gente nunca usa nas primeiras camadas, tá? O Pablo você até pode usar, mas o Light Fast evita, tá? Uso mais superficial. Se for usar a técnica de subtração. Se você for só fazer mesclagem das cores, como tem no workshop lá, que eu usei só a marca Light Fast Robin, eu não fiz as técnicas de subtração, foi só de mesclagem de cores. Ok, você pode usar tranquilamente, mas se você for usar a borracha, você vai aprender aí que são as técnicas que a gente utiliza com lápis de cor, para fazer os animais realistas com poliéster. O Light Fast, ele não aceita tão bem a borracha assim. Isso vai muito de como o lápis apaga. O policromos apaga muito facilmente. O luminância apaga muito facilmente. O Pablo, o Light Fast e o Drawing, eles já são mais, tem um pouco mais de cera na pigmentação, então eles têm mais dificuldade aí de apagar. Eles deixam a superfície um pouco mais grudenta. Então, para as técnicas de subtração que a gente utiliza, eles na primeira camada não é interessante. Mas posso usar então nas camadas superiores? Pode sim, tá? Mas se vai usar muita técnica de subtração, escolha o policromos e o luminância, que aí não tem problema, tá ok? E o drawing nunca para técnica de subtração, porque esse aí ele deixa muito encerada a superfície, ele é de cera mesmo. E o estúdio? O estúdio é uma linha que eu uso muito pouco, muito raramente. E ele é um lápis que da Derwent, tá? Que está saindo de linha. Eu estou colocando ele aqui para você só porque, porventura, você pode me ver utilizando. Ele tem algumas cores específicas, como o Copper Beach, que eu amo, tá? Mas ele, infelizmente, está saindo de linha. Então, só estou colocando ele aqui para você saber que é um lápis que eu uso para fazer detalhes e muito raramente você pode me ver usando ele, ok? Nem vou falar muito dele, porque vai ser raro mesmo você me ver usando. Agora vamos falar de light fast, no sentido de resistência à luz. Luminância é 100% light fast. Vou colocar aqui, ó, que todos os lápis da luminância, todos os lápis da luminância são 100% resistentes. Vou botar light fast, porque o light fast é o termo que se dá para os lápis que duram até 100 anos, tá? Os luminâncios, eles são policromos. Alguns têm
50%, 100% e 30%. Paty, mas como assim? Você vai ver que o policromos, ele tem aqui, ó, deixa eu ver, um que tenha menos. Só estou pegando os de três. A maioria são 3 estrelinhas, mas você vai ver que o policromos ele tem umas estrelinhas aqui no nomezinho dele. Essas estrelinhas, elas indicam se eles são 30, 50 ou 100%. Quando é 100%, né, ou mais, Light Fast, seriam as 3 estrelinhas. 50% duas, quando é uma estrelinha só, é 30%. Significa que se você tiver uma estrelinha só, a resistência dele é de 25 anos, tá? É aí, 50% seriam 50 anos e 100 anos, tá? Mais ou menos isso. Da linha da Derwent, o Light Fast também é 100%, ok? O Light Fast tem esse nome justamente porque ele é 100% Light Fast. Então, eles fizeram essa linha da Derwent, ela é toda Light Fast. Todos eles são 100% Light Fast, assim como Luminance. Existe aí uma comparação no mundo dos lápis entre o Light Fast da Derwent e os Luminances, mas na prática não tem comparação, tá? Na prática, eles são excelentes lápis, mas cada um com a sua característica, ok? Os drawings são light fast também, e a gente vai usar só o Ivory mesmo deles, então não se preocupa muito com isso, mas eles são light fast, ok? E o estúdio, nem todos são light fast, o estúdio é uma marca complicada e eu não vou entrar nessa questão com vocês, como eu já falei, ele está saindo de linha, são poucos lápis que são light fast do estúdio, e são os que eu uso, né, no caso. Mas vai sair de linha, então a gente vou evitar de usá-lo ao máximo, né, porque eu quero guardar eles de recordação, praticamente. Tá certo? Agora vamos falar aqui ó, de como é que o lápis se comporta na superfície de poliéster. A superfície de poliéster é diferentona, né? Ela é de plástico. Então, ela não vai se comportar igual ao papel, ok? A pigmentação desses lápis é muito, muito fácil, muito rápida. Paty, você falou que você ia fazer um comparativo aí com os lápis profissionais e escolares. Sim. Mas aqui a gente vai falar, lembra das características físicas e químicas? Os lápis escolares, eles têm em relação à pigmentação, os profissionais eles vão pigmentar muito mais e os escolares muito menos, tá? Então, essa aí é a principal diferença entre eles. Se você for usar o Polychromos da Faber-Castell, você pode comparar ele com os Ecolápis da Faber. Só que eles são em termos de comparação de entregar pigmento, muito menor, ok? Se você for comparar com os Luminances ou os Light Fasts, você pode usar os lápis da Super Soft da Faber, tá? Se você for comparar com o Pablo da Caran d'Ache, você pode usar aí os aquareláveis da Faber-Castell. São essas as comparações que a gente pode fazer. E você vai encontrar as cores conforme, né? Tem aí os Tris Vibes, que tem algumas cores que você pode, por exemplo, o Buff Titanium, que é um lápis da luminância que eu utilizo muito, você pode encontrar um substituto nele na linha da Tris, que é aquele algodão doce, se eu não me engano, ou marshmallow, alguma cor assim, que é um branquinho que dá para você substituir, tá certo? Em relação à cobertura, como eu falei, os lápis mais secos, mais à base de óleo, eles são excelentes para fazer cobertura. Quando eu chamo de cobertura, são grandes áreas. A base, tá? Quais são os que você vai utilizar de base? O Polychromos e o Luminance, tá? Para as técnicas, lembra que eu falei que algumas técnicas, a gente usa técnica de subtração. Evita usar os lápis encerados, né, grumentos para as técnicas de subtração, porque vai ser complicado você tirar com a borracha.
Não se preocupa que quando você entrar, quando a gente for mostrar as técnicas, eu vou mostrar para vocês como funciona os lápis encerados e na prática, né? Mostrando para você. Então, essas informações teóricas vão ficar na sua cabeça agora. Quando eu for mostrar a técnica, vai, puf, abrir a sua mente, você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, só guarda essa informação e fica tranquila que você vai chegar lá e vai entender tudo. Eu te garanto, esse curso não tem o nome de módulo zero à toa. Aos pouquinhos eu vou botando as informações na sua cabeça, que eu sei que são muitas, e quando você chegar lá no final, você vai estar muito mais familiarizada com todos os termos, tá certo? Então fica tranquila. Quando você compra um lápis de cor, deixa eu fechar um pouco disso tudo aqui. Quando você compra o lápis de cor, é importante que você faça a sua tabela de cores. Tabela de cores, eu vou mostrar aqui para você, ó. São essas tabelas aqui, que você literalmente completa e pigmenta com todos os seus lápis. Por que que você faz isso aqui? A superfície de poliéster, ela pigmenta diferente dos lápis de cores em superfície de papel. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar e usar uma nova superfície agora, que é a de poliéster. Então, você tem que ter a tabela no poliéster. Porque quando você pegar o lápis, mesmo lápis na cor, no papel e na superfície de poliéster, eles vão pigmentar de maneira diferente. Então é importante que você tenha a sua tabela. Aqui embaixo eu vou deixar as minhas tabelas com as cores dos meus lápis para você poder comparar com os seus quando você quiser fazer a substituição. Então, todas as minhas tabelas de cores eu vou colocar aqui para você, tá? Com todos os lápis que eu tenho. Você vai ver que eu nem tenho todos os lápis da Luminância, todos os lápis da Pablo, porque eu não preciso ter todos, tá? A gente pode ir adquirindo aos pouquinhos, ok? Mas faça a sua tabela de cores. É muito importante que você tenha a sua tabela, ok? E como adquirir? Aconselho a adquirir de forma avulsa, como eu falei ali, né, anteriormente, que é a forma mais fácil de você ir comprando seus lápis aos poucos. Aqui embaixo você também tem uma lista dos principais lápis, que eu chamo de lista enxuta. Eu não vou dizer para você assim que eu só vou utilizar aqueles lápis da lista enxuta, dessa lista que você vai encontrar aqui embaixo. Não, não vou. Porque eu vou usar todos os lápis que eu tiver dentro dessa gaveta aqui atrás de mim. Ela é recheada de lápis de cor, ó, todas elas têm lápis, e conforme eu for precisando de alguma cor ou outra, eu venho aqui e uso essas. Mas as que eu te dei aqui nessa lista aqui embaixo são os principais lápis que a gente vai utilizar, que são as cores mais usáveis. Então, você quer começar? Começa por ela. Quer começar a adquirir seus lápis de cores profissionais? Começa por ela. Paty, eu não tenho lápis de cor profissional, eu não quero comprar lápis de cor profissional, eu quero me manter nos escolares. Ok. Você vai pegar as minhas tabelas que estão aí para você, tá? Desses lápis aqui. E você vai comparar com as cores que você tem e vai fazer a substituição. Ah, se eu usar o Buff Titânio da Luminância e você tem lá o lápis de cor da atriz, você vai pegar o lápis de cor da atriz e vai utilizar, tá? É só você fazer a sua tabela para você ver qual lápis que você pode substituir, ok? Então, ó, vai aqui embaixo da aula, pega as suas tabelas, pega lá a listagem de lápis de cor enxuta para você ter aí os seus primeiros lápis profissionais, se for do seu desejo.